segundo o Espiritismo, por que estudar o Evangelho e introdução como parte, como chave, né, para o Espiritismo. Eu dividi então em duas partes, né? Então, primeiro, a primeira parte a gente é, vai focar no porquê que a gente precisa, né? Por que que a gente estuda o Evangelho. Eu queria começar a fazer uma pergunta para a gente refletir. Quantos de vocês, e eu me incluo também, tá? Fazem o Evangelho no lar usando o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, assim, creio que a maioria vai dizer que sim, né? E quantos, né? Inclusive eu, quantos podem dizer que praticam o que leram, né? Porque, assim, é difícil, né? Não é fácil a gente praticar o que a gente lê. Então, é uma reflexão, né? Porque existe uma distância entre aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente vive, né? Então, às vezes, a gente estuda, estuda, estuda e é difícil a gente praticar. A gente sabe, mas a gente precisa praticar, porque o conhecimento não basta ficar somente no conhecimento, ele precisa ser praticado, né? Então, na vida é assim, assim também com a gente, né? Para tudo, a gente sabe o que é certo, o que é errado, mas às vezes na hora que é no momento que a gente vai praticar, a gente tem uma dificuldade, né? Uma barreira, um bloqueio nessa prática daquilo que a gente conhece. Bom, o Evangelho, a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo foi em 1864, e o primeiro título dele ele foi lançado como Imitation de l'Évangile selon l'Espiritisme, né? Então, ele tinha essa palavra imitação. Mas já em 1865, Kardec então tira essa palavra, imitação, e ele fica L'Évangile selon l'Espiritisme. Em 1866 é então publicada a terceira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que ele traz, né? Qual é o fundamento do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho ele vem trazer para a gente a moral, né? A moral espírita. E essa moral, ela é importante ressaltar que ela não deriva do cristianismo. Nem o espiritismo nasceu como desdobramento da doutrina cristã. A fundação, né, a sua fundação repousa nas leis naturais, as leis de Deus, que regem a existência e a evolução dos espíritos. E essa lei de Deus, né, lá na pergunta, na questão do livro dos Espíritos, na questão 621, o Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E os Espíritos respondem na consciência dos homens. Então, é aquilo que eu falei no início, as leis de Deus não estão escritas em nenhum livro, elas estão na nossa consciência. Então, a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas muitas vezes existe uma barreira entre aquilo que a gente tem a consciência daquilo que a gente pratica. E essa moral, né, espírita, claro, ela converge com os ensinamentos de Cristo, né? Mas por que que ela converge com os ensinamentos de Cristo? É porque ambas emanam da mesma fonte universal, os princípios que orientam todos os espíritos, verdadeiramente puros apontam, inevitavelmente, nessa direção, né? Então, nos espíritos, né, segundo o livro dos espíritos, a gente tem os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros, os de segunda ordem, né, e os espíritos de terceira ordem. E o Cosmo Imaz, que é um físico espírita, e ele é palestrante também, ele tem uma frase bastante interessante, que ele fala: os fundamentos do espiritismo não estão em nenhum livro sagrado. Então, isso é importante também a gente colocar aqui, que no espiritismo a gente não tem livro sagrado, como tem na religião católica, que é a Bíblia, na muçulmana, que é o Corão, na Torá, nós não temos livro sagrado. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo não é um livro sagrado da doutrina espírita. Então,
não podemos ter esse pensamento que o Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso livro sagrado, porque o Espiritismo não tem nenhum livro sagrado, tá? Mas nos fenômenos conduzidos pelos espíritos, e ele é um conjunto de fenômenos conduzidos pelos espíritos e estudados metodologicamente por Allan Kardec. Então, a gente entrando, né, por que estudar o Evangelho? Eu gosto muito, quando a gente começa, e muitas vezes, foi até o Maurício deu essa mesma palestra lá no SEAS, quando eu estava lá, e ele falou uma coisa muito interessante sobre realmente o prefácio, né? Porque nós, simples mortais, muitas vezes a gente pula o prefácio, pula a introdução e vai direto para o capítulo, e é o que interessa. Mas o prefácio ele tem toda a sua riqueza, né, de qualquer livro, tanto o prefácio quanto a introdução, é onde justamente o autor ele coloca dentro do livro as perguntas: por que aquele livro? Por que ele estudou aquele livro? Por que ele escreveu aquele livro? E olha que riqueza que nós temos, né? O prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo é uma mensagem do Espírito de verdade. E ele, então, ele começa assim, né? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Então, olha que bonito, olha, as virtudes dos céus. Que céu é esse? Então, lá no Evangelho Rede Vivo, vem a explicação do que virtudes dos céus são essas, né? O que seria esse céu? É esse céu que a gente olha, céu azul com nuvens, né? Na verdade, não. Porque céu, a palavra céu, ela vem do hebraico que chama chamaim, que significa coisa erguida, expansão, né? E ela aparece 419 vezes em 31 livros do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, a palavra céu, que é ouranás, ela é citada 280 vezes. E olha que interessante, né? A oração Pai Nosso que está no céu, e aí a gente fala assim, Pai Nosso que está no céu, aí a gente logo remete, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu fui criada na Igreja Católica, fiz comunhão, crisma, essas coisas, e toda vez a gente tinha a noção de que Deus está lá no céu mesmo, né? Lá em cima nas nuvens olhando para a gente. Então, é essa a ideia que a gente tinha, né, que Deus estaria lá em cima, Pai nosso que estás no céu. Mas, na verdade, esse céu, a oração, ela começa Shebashaim, ou seja, o céu da oração é expansão. Então, quando o Espírito de verdade vem, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, significa que as virtudes dessa expansão. Então, é os espíritos, né? Os espíritos dessa força, esse plano espiritual que vem, então, intuir para a escrita do Evangelho segundo o Espiritismo. E espalham-se por toda a superfície da Terra, né? Então, nós temos o plano espiritual envolto por toda a Terra. E semelhantes às estrelas cadentes, eles vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Porque quando os evangelistas publicavam, quando os evangelistas escreveram, né, os evangelhos, as fábulas, as parábolas, naquela época eram muito incompreendidas, né? As fábulas e as parábolas de Jesus, aquilo que a palavra que Jesus trouxe, muitas vezes eram incompreendidas. Então, o Evangelho trouxe para nós, né, que foi codificado muito bem por Allan Kardec e pelos espíritos, né, uma parte da ciência da alma e a ciência humana, nessa composição de interpretações do Evangelho, né, da palavra de Jesus. E ele continua: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas vão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas,
confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, vem aí todo o ensinamento de Jesus. Esse prefácio, né, foi transmitido por via mediúnica e resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade dessa obra, né? Então, foi colocada no prefácio. E ele ainda continua assim, né? O Espírito de Verdade ainda continua. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos lhes assoviam. Nós os convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Olha que coisa bonita, né? Tomai da lira, fazei uníssono as nossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendem e repercutem de um extremo a outro do universo, né? E qual o motivo dele colocar aqui sons de trombetas, cânticos e liras? Porque naquela época, principalmente na época de Cristo, né, muitos ensinamentos eram utilizados por formas de música, e a lira era a representação dos anjos, a representação daquilo que não era humano, né, do espiritual. E ele continua assim: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que estás no céu: Senhor, Senhor, e poderás entrar no reino dos céus. Olha que interessante, né? Quando ele começa a falar amai-vos uns aos outros, então ele hierarquicamente ele já colocou. Primeiro a gente tem que nos amarmos uns aos outros para depois entrar no reino dos céus. Então, na primeira, você precisa, né, e como disse a leitura, o amor, então, amai-vos uns aos outros. E depois podereis entrar no reino dos céus. O prefácio foi assinado pelo Espírito de Verdade, e aí tem uma colocação interessante, o Espírito de Verdade. Muitas pessoas acreditam que o Espírito de Verdade é Jesus, e, na verdade, o Espírito de Verdade surgiu no primeiro Evangelho de João, quando Jesus anuncia o Espírito de Verdade como o Consolador, né? Depois, o Espírito de Verdade é citado na obra de Descartes, né, o filósofo grego, e depois, na revista Espírita, naquela época, Kardec fala que o Espírito de Verdade é um sábio da antiguidade. Então, não existe nenhuma evidência espiritual que o Espírito de Verdade seja Jesus, né? Então, esse amor fraternal é um fundamento do espírito e da prática cristã. A gente entrando, então, lá na Revista Espírita, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos trazendo a questão da moral, né? A da moral espírita e nós, qual o nosso papel como espíritas? E qual seria o verdadeiro espírita, né? Então, na Revista Espírita de 1868, o verdadeiro espírita é colocado como ele é reconhecido pelo esforço que faz para se tornar melhor, tomar suas inclinações e pôr em prática as máximas de Cristo. Ele olha para todos os homens como irmãos, sem acepção de raças ou crenças, perdoa seus inimigos e retribui o mal com o bem. E olha que interessante. Como nós estamos, eu não sei vocês, mas eu estou bem longe disso, né? Porque nós ainda temos preconceitos, nós ainda temos raiva, é muito difícil, muitas vezes, a gente perdoar aqueles que nos querem mal, que nos fazem mal, perdoar situações, né, que às vezes não tem nem situações que nós não somos as vítimas das situações, mas a gente fica com raiva de quem comete um crime, de quem comete um estupro, de quem comete um feminicídio, né? Então a gente fica com raiva, né? Então a gente ainda não tem essa compreensão de aceitar, né? Todos os inimigos, aceitar esse crime e tentar compreender essas pessoas, esses criminosos, ou essas pessoas que muitas vezes, às vezes, estão até ao nosso redor, mas
nos querem mal. Lá no livro dos médiuns, ele fala assim: espíritas cristãos ou verdadeiros espíritas. São aqueles que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Mas, gente, olha só, admirar a moral, né, como ele vem falando aqui, não é suficiente, né? A gente precisa praticar e aceitar as suas consequências. Isso é o que define, então, o verdadeiro espírita. E olha que interessante, eu fui convidada, e eu acho que reflete bem, eu fui convidada para uma amiga minha para a gente assistir uma palestra espírita, né, no centro que ela frequenta. E chegando lá, era um senhor, e ele estava fazendo uma palestra, né, ele ia fazer a palestra, assim, e ele começou a palestra, assim, e eu gravei aquela situação, porque ele falou o seguinte, ele disse assim, gente, eu nasci de uma família espírita, eu sou palestrante há mais de 20 anos, eu conheço todas as questões, né, que ele tem uma memória. Ele falou, eu conheço todas as questões do Livro dos Espíritos, sei em cada uma delas o que que conta, e vejam só, né, eu estava vindo para cá, isso ele relatando, eu estava vindo para cá e eu estava atrasado, estava saindo da Tijuca, estava vindo para cá, para Botafogo, e eu estava muito atrasado. E eu vinha, aquele trânsito, aquele trânsito, aquele trânsito, e de repente vem um motoqueiro, e um motoqueiro, exatamente no semáforo, ele avançou e ele arrancou o meu retrovisor. E eu fiquei possesso, possesso, e eu queria ir atrás dele, eu queria brigar, eu queria sair do carro, me deu uma força de raiva e tal, e eu realmente queria, né, queria entrar naquela briga, né? Mas, enfim, eu estava atrasado, precisava vir e acabou que eu continuei e vim. Cheguei aqui no Centro Espírita, na hora da palestra, no que antecede a palestra, é feito, então, a leitura. E a leitura é exatamente a leitura 19 do Fonte Viva, cujo título é Apacenta. Aí ele falou assim, gente, aquela leitura caiu para mim como uma luva. Aí ele fala o seguinte, né, que o verdadeiro espírito é reconhecido pelo esforço que faz para domar suas inclinações. Aí ele refletiu: eu sou espírita há décadas, mas acabei perdendo por um semáforo. Então eu achei essa história, né, muito interessante, né? Como a gente tem uma barreira entre aquilo que a gente lê e aquilo que a gente pratica, né? E Jesus, então, vem dizendo, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, né? Então, quantas reflexões a gente precisa fazer durante o nosso dia? Não é nem assim, a reflexão durante um mês, não, é reflexão durante o dia todo, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? Porque a moral espírita, ela não mora nos livros, né? Ela não mora no Pentateuco, ela mora onde? Nas situações que nos irritam, nas pessoas que nos desafiam, nas situações que nos colocam para baixo, nos momentos em que ninguém. E aí é muito interessante, né? Eu gosto muito, eu cito, né, o Mário Sérgio Cortella, que ele diz: onde está a sua moral? Ele falou: ser uma pessoa de caráter é fazer aquilo mesmo quando não ninguém, é fazer a mesma coisa mesmo quando alguém não estiver olhando, né? Então, é a gente ter a nossa moral, nossa ética, mesmo quando ninguém está olhando, né? Então, gente, o evangelho, ele só se torna real quando ele realmente sai das páginas e entra na nossa vida, né? Não é fácil, claro que não é fácil. É uma luta diária, né? Uma luta diária, no nosso dia a dia. Então, a gente precisa. Então, assim, cada vez que a gente for estudar ou fazer o Evangelho no lar, que a gente tente tornar em prática, né? Aquelas palavras que estão escritas no Evangelho. E a revelação divina, né, quer dizer, ele veio, né, pela iniciativa dos espíritos,
ele tem os fundamentos da doutrina, né? Emergem do plano espiritual. Eles são trazidos por entidades que inspiram e orientam a humanidade na sua evolução. Então, lá dentro do Evangelho, tem vários espíritos, né, que vieram contribuir com a obra. E pela parte científica, né, que a ciência da alma é fruto do trabalho de Allan Kardec, que ele foi um cientista espetacular, um método científico que ele utilizou é invejável, né, que é a observação e a análise humana, né, e a doutrina é deduzida, então, pelo esforço racional do homem submetido ao cadinho da razão. Então, Kardec utilizou uma metodologia de cientista para, então, vir trazendo para a gente essa riqueza que é o Pentateuco junto com o plano espiritual. Agora, a gente entrando, então, na parte 2, que é a introdução como chave, né, para o espiritismo de hoje. Então, para a gente praticar esse evangelho, né, que não é fácil. O evangelho são quatro evangelistas, né, Mateus e João, que são os apóstolos e evangelistas, né, eram discípulos diretos de Jesus que tiveram contato pessoal, né? Mateus era publicano, João era identificado como discípulo amado. E vem Marcos e Lucas, que eles não faziam parte do colégio apostolar original. Marcos é intérprete, né, das memórias de Pedro e Lucas redigiu seu texto investigando e recolhendo informações por via indireta, sem ter conhecido Jesus pessoalmente. Aqui eu quero fazer um parênteses, que tem um livro bem interessante sobre a natureza dos evangelhos, né? Depois eu vou colocar, eu passo no grupo, né? O nome do livro, com o autor, tudo direitinho, porque ele vem exatamente estudando, é um estudioso de muitos anos, ele vem estuda há 30 anos que ele estuda os evangelhos, e ele vem colocando, né? Como que eles foram compilados, a questão dos copistas, né? Porque eles surgiram e depois eles foram copiados ao longo desses outros de vários anos, né? Então, assim, é um livro bastante interessante para quem tem a curiosidade de entender, né, os evangelhos. Eu não vou entrar aqui no mérito, mas, assim, se alguém tem curiosidade, como foi selecionado, como foi escrito, alguns erros que tem nos evangelhos, né, e por que que tinham esses erros, algumas interpretações, enfim, é um livro bem interessante, né? Então, vem uma pergunta que eu queria que a gente refletisse, né? Porque a gente sabe, né, se a gente sabe a palavra de Cristo, se a gente sabe o que o plano espiritual vem dizendo, se a gente conhece o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho, por que que a gente não pratica, né? Não pratica assim o tempo todo? É fácil? É difícil? A gente se esforça, né? Então, assim, o certo que a gente tem, o fato é que nós conhecemos realmente os ensinamentos de Cristo, né? Nós conhecemos, mas o mundo está cada vez mais violento, né? Violento, frio, individualista. Então, se vocês pensarem, você vê, 28,8 a 31% da população global é cristã. Então, estima-se que 2,6 bilhões de pessoas são cristãs. E no Brasil, 84% das pessoas se declaram cristãs. Então, por que que a gente está tão violento? Por que que a gente está tão individualista? Por que que a gente trata as pessoas desse jeito? Se a gente é cristão, se a gente se considera cristão, é porque a gente acredita nos ensinamentos de Cristo, na palavra de Cristo, e está cada vez mais difícil de botar em prática. Então, não adianta, concordam? Não adianta a gente ter todo esse conhecimento, mas não colocar em prática, né? Os espíritos, eles estão o tempo todo nos intuindo, nos iluminando, mostrando o caminho para a gente seguir, mas como que a gente vive? Distraídos, ansiosos, presos no imediato. A gente está. Ontem eu escutei
um podcast que eu acho interessantíssimo. A gente está se transformando em pessoas que querem o Reels o tempo todo, né? O Reels é vídeos curtos que tem nas redes sociais, porque a gente não tem mais paciência de escutar o outro. A gente escuta no WhatsApp naquela velocidade duas vezes mais, porque a gente está acelerado. Então, a gente quer o tempo todo a rapidez, né? Como se a gente estivesse realmente correndo atrás do quê, gente? Vamos parar um pouco, né? Vamos escutar os espíritos, a nossa intuição, o que eles nos intuem, o que eles mostram em caminho, né? E a moral espírita, ela é cristalina e universal, mas a gente precisa enxergar. A gente precisa estar com os olhos cristalinos para poder enxergar a moral espírita, a palavra de Cristo, né? Porque nós precisamos, então, colocar em prática. Mas, assim, como então? Não é fácil, claro que não é fácil. Como então que a gente pode colocar em prática essa moral espírita, né? Allan Kardec já falava, não basta admirar a moral espírita, é preciso praticá-la e aceitar todas as suas consequências. Então, assim, a gente pode começar, né, pelo íntimo. Einstein já dizia, né, e é até um clichê, mas eu acho que vale a pena a gente repetir. Seja a transformação que você quer para o mundo, né? Então, assim, antes de transformar o mundo, transforme uma reação, uma palavra mais gentil hoje, já é o evangelho vivo. Então, assim, de repente, dá um bom dia, dá uma boa tarde, dá um amor àquelas pessoas que cruzam o seu caminho durante o dia, né? Então, mesmo que às vezes não é fácil, mas mesmo que às vezes a gente saia apressado, a gente saia de mau humor, alguma coisa aconteceu, respira fundo, pensa, né, no que você pode transformar aquele dia, o que que você pode mudar aquele dia para que ele não seja tão ruim. Estude, sim, a gente precisa estudar. Kardec diz que nós precisamos estudar. Mas, gente, estudar com a intenção de praticar. Como eu falei antes, o conhecimento, ele precisa pôr em prática. Não adianta a gente guardar o conhecimento somente para a gente precisa botar em prática aquilo que a gente estuda. Então, muitas vezes, a gente participa de grupo de estudos, de grupo de livro, as próprias palestras, né? O ESD, o ensino continuado. Então, assim, nós espíritas temos muitas oportunidades, e principalmente no SEASC, nós estamos sempre estudando. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê a necessidade de estudar mais a gente precisa praticar aquilo que a gente está estudando. Praticar o que está escrito o que está escrito nos livros, praticar aquilo que a gente escuta nas palestras, né? Então, continuando com Kardec, ler por obrigação não basta. Cada estudo deve gerar uma ação concreta na semana. O terceiro passo, use o caos como escola. O mundo caótico não é um obstáculo, é um ambiente necessário para exercitar paciência, perdão e caridade. É fácil? Não é fácil, mas a gente precisa começar, a gente precisa focar nisso, né? Não esperar condições perfeitas. O momento de amar é agora com as pessoas que irritam, nas situações que incomodam. Então, não dá para a gente também transformar o mundo e a todos, mas a gente pode nos transformar. E os espíritos, eles aguardam o quê? Ação. Eles iluminam, mas eles não agem pela gente. O mérito é construído passo a passo, encarnação após encarnação. O maratonista, ele só tem chance de ganhar uma maratona se ele der o primeiro passo. O atleta, o corredor de 100 metros, por exemplo, ele só vai ganhar aquela corrida de 100 metros se ele der no primeiro passo. Se ele não der o primeiro passo, ele não tem chance nenhuma de ganhar uma corrida. Então, no início eu perguntei, né, para vocês se vocês praticavam.
aquilo que vocês estudavam, né? E isso eu me incluo, tá, gente? E agora eu quero mudar um pouquinho essa pergunta e perguntar assim: quem vai ser, ou pelo menos tentar ser diferente, né? Ser praticante, persistir, naqueles momentos em que não é fácil, que parece que ficam tentando nos desconcertar. O trânsito, para quem dirige, é uma escola, né, de praticar paciência, como se a gente fosse mudar, né? Principalmente o trânsito do Rio de Janeiro. E agora tem essa polêmica aí, né, de moto, bicicleta, e realmente para quem anda no trânsito do Rio de Janeiro, é muito complicado. Parece que a gente sai, pega o carro e começa a xingar, né? Porque um atrás do outro, né? Mas precisamos, então, pelo menos respirar fundo e ver qual é a nossa situação. Naquele momento, diante daquela situação, qual é a nossa prática, qual é a nossa percepção. A gente não consegue mudar o mundo todo, mas a gente consegue nos mudarmos, né? Aos poucos. Então, Kardec, como eu falei, como, né, no slide anterior, que o verdadeiro espírita não é o que admira a moral, mas é aquele que pratica, né, e aceita as consequências. Então, gente, o Evangelho, ele não foi escrito para ser estudado, ele foi escrito para ser vivido. Então, quando a gente lê e faz o Evangelho no lar, a gente precisa ler aquelas palavras, elas tocarem a gente, mas a gente vivê-las, né? Viver cada palavra que tem ali, cada ensinamento que tem, que Jesus nos deu, cada ensinamento, cada mensagem que é colocada no Evangelho, dita pelos Espíritos, né? Trazida pelos Espíritos. Então, a gente precisa viver o Evangelho. Então, por que estudar o Evangelho? Por que utilizar o Evangelho? Para que a gente viva, para que a gente viva a palavra de Cristo, né? Como disse, como a Cris leu na leitura, sem amor, como a gente vai viver? A gente precisa viver um amor. Amai-vos uns aos outros e assim você conseguirá o reino dos céus. Então, que saiamos daqui diferentes e um excelente domingo a todos. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Rosana. Muito boa palestra. É uma palestra que discorre sobre o que é básico da doutrina, né? Do livro que eu acho que a gente mais lê da doutrina, eu acho que é o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Você trouxe aí a colaboração do Cosme Márcio, eu gosto muito de escutá-lo. Não acho ele fácil, não, mas eu gosto de escutá-lo de vez em quando. É, E depois, se você e as outras pessoas tiverem curiosidade, quando eu peguei o Caminho Verdade e Vida para escolher a página de harmonização, eu por acaso, foi por acaso mesmo, eu li a introdução, que é uma mensagem do Emmanuel, e fala justamente sobre a importância de estudar o Evangelho e o que que significa estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, acabou combinando. Adorei. Muito obrigada, tá bom? Gente querida, pensando sempre que a gente está aqui para enviar os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores energias para aqueles que estão precisando, para nós mesmos e para aqueles que estão precisando, eu vou pedir para que todo mundo se concentre, para que a gente possa juntar esses pensamentos enquanto a Rosana faz a prece de encerramento e que isso funcione para harmonizar o nosso planeta, tá bem? Uma beijoca para todo mundo. Pode ser, Rosana, por favor? Pode, claro. Vamos então fechar os nossos olhos, aqueles que quiserem, aqueles que puderem. Vamos nos conectar neste momento ao nosso querido Jesus, nosso amigo, nosso irmão. Hoje trouxemos aqui tanto as palavras dele, o Evangelho está repleto, é riquíssimo de palavras de Jesus. Que essas palavras
ele possam entrar nos nossos corações, nas nossas mentes, e a gente colocarmos em prática. Querido Mestre Jesus, nosso amigo, envolva-nos no teu amor, no teu manto de proteção, no teu manto de luz. Envolva-nos, querido, nos intua para que possamos prosseguir e seguir o teu caminho, a tua palavra, que possamos espalhar, Mestre Jesus, a tua palavra por todo o caminho que a gente cruza todos os dias, todas aquelas pessoas, todos aqueles irmãos, aqueles que precisam da tua palavra, do teu carinho, do teu amor, que possamos ser os mensageiros desse teu amor, que possamos ter menos preconceito, que possamos olhar o outro com mais amor, com mais carinho, com mais compreensão, porque cada um, Mestre Jesus, tem o seu momento, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua evolução, que possamos cobrar menos, julgar menos e pôr em prática a tua palavra. Ao nosso mentor João Batista, ao plano espiritual aqui presente, que sempre nos acompanha, que sempre nos intua, que continue nos protegendo, nos amando, nos intuindo e nos mostrando o caminho do bem. Fica conosco, Mestre Jesus, fica conosco ao plano espiritual, que possamos ter um domingo abençoado, um domingo tranquilo com nossas famílias, com nossos amores, nos nossos lares. Que a paz de Jesus envolva-nos a todos. Fica conosco, Mestre Jesus, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, e dessa maneira nós damos por encerrada a reunião evangélico-doutrinária da tarde de hoje. Bom final de semana para todos. Fiquem com Deus. É isso, gente querida. Tchau, bom Ah, fim de Maurício, semana. é Boa nóis. semana. Ah, Maurício, Bom, 16 com momento de 18, hein? como é que Tá, é? tá gravando ainda, gente. Tem que Ah, parar a vou parar. gravação. É, tá certo, fui eu. 16 com momentos de